Olá, hoje iremos falar um pouco sobre a psicologia histórico-cultural. Para compreendermos a fundo as proposições da psicologia histórico-cultural, é necessário contextualizá-la ao momento histórico do qual surgiu. No processo revolucionário russo, assim como qualquer outro processo revolucionário, as transformações sociais não se restringiram apenas às esferas econômicas e políticas no sentido estrito da palavra, mas ocorreram na totalidade da vida social da sociedade que se transformava, expressando-se, portanto, no campo artístico, filosófico, religioso, no senso comum e, é claro, no campo científico. Vitoriosa a Revolução, a Rússia encontrava-se em um estado lastimável. Tudo estava por construir. Um dos mais sérios problemas a enfrentar era a educação. Consta que, por aquela época, o índice de analfabetismo girava em torno de 70%. Mesmo sobre essas circunstâncias, porém, os dirigentes que conduziam o novo Estado desejavam promover uma renovação que não se limitava somente a reconstruir o país. O objetivo maior era construir, sob a tutela da teoria marxista, uma nova sociedade, o que implicaria também a construir uma nova ciência. Stalin, por meio de sua interpretação pessoal das ideias de Lenin e do marxismo, promove um dos maiores expurgos da esquerda comunista, mas ao mesmo tempo implementou as políticas que esta linha defendia e, posteriormente, eliminou a facção direitista, passando a exercer um governo absolutista. O próximo passo foi a interferência na área educacional, sob a alegação de que o desempenho das crianças da escola era deficiente. Foi imposto um currículo fechado e o sistema de projetos, adotado logo após a Revolução, foi suprimido. O ponto culminante da interferência política ocorreu na psicologia, com a edição do decreto intitulado Sobre as perversões pedológicas no sistema do comissariado do povo para a educação. Esse decreto baniu os testes psicológicos, assim como a psicologia, das áreas da educação e da indústria. Foi somente após a morte de Stalin, em 1953, que os trabalhos de Vygotsky voltaram a ser publicados, a partir de 1956. Como dito, o objetivo maior era construir, sobre a tutela da teoria marxista, uma nova sociedade, o que implicaria também a construção de uma nova ciência. O conhecimento deveria ter sido um dos pilares dessa nova sociedade, considerando que, de acordo com a teoria marxista, ela evita a alienação do trabalho e liberta o homem. Mas a filosofia marxista contém uma epistemologia materialista e uma lógica dialética, que requer o desenvolvimento de uma nova concepção de ciência. Dessa nova percepção surgiu o materialismo histórico dialético, que é um método de interpretação da realidade, uma realidade que está em movimento e é feita por contradições. Ela compreende que a realidade objetiva é histórica, ela é diacrônica, ou seja, ela pode ser acompanhada ao longo da história, pode ser compreendida na linha do tempo da história e que permite observar a realidade como um processo em desenvolvimento. Levando em conta todo o contexto explicado anteriormente, Vygotsky afirma que mudanças históricas na sociedade e na vida material produzem mudanças na natureza humana, consciência e comportamento. Diante de tal quadro, ele propõe uma nova psicologia que, baseada no método e nos princípios do materialismo histórico dialético, compreendesse o aspecto cognitivo a partir da descrição e explicação das funções psicológicas superiores, as quais, na sua visão, eram determinadas histórica e culturalmente, ou seja, ele propõe uma teoria marxista do funcionamento intelectual humano que inclui tanto a identificação dos mecanismos cerebrais subjacentes à formação e desenvolvimento das funções psicológicas, como a especificação do contexto social em que ocorreu tal desenvolvimento. Os objetivos da teoria de Vygotsky são caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se formam ao longo da história humana e como se desenvolvem durante a vida do indivíduo. Algumas assertivas de sua teoria são: o homem é um ser histórico-social. O homem é moldado pela cultura que ele próprio cria. O indivíduo é determinado nas interações sociais, ou seja, por meio das relações com o outro. A atividade mental é exclusivamente humana e resultante da aprendizagem social, da interiorização da cultura e das relações sociais. O desenvolvimento mental é, em sua essência, um processo sociogenético. A atividade cerebral superior é uma atividade que interiorizou significados sociais derivado de atividades culturais e medidas por instrumentos e signos. A linguagem
É o principal mediador na formação e no desenvolvimento das funções psicológicas. A linguagem compreende várias formas de expressão: oral, gestual, escrita, artística, musical e matemática. O processo de interiorização das funções psicológicas superiores é histórico, e as estruturas de percepção, a atenção voluntária, a memória, as emoções, o pensamento, a linguagem e o comportamento assumem diferentes formas, de acordo com o contexto histórico da cultura. A teoria histórico-cultural ou sociocultural do psiquismo humano de Vygotsky, também conhecida como abordagem socio-interacionista, toma como ponto de partida as funções psicológicas dos indivíduos, as quais classificou de elementares e superiores, para explicar o objeto de estudo da sua psicologia, a consciência. A teoria do desenvolvimento vigotskiano parte da concepção de que todo organismo é ativo e estabelece contínua interação entre as condições sociais, que são mutáveis, e a base biológica do comportamento humano. Como proposta, essa psicologia é bastante utilizada no âmbito educacional. Também é muito utilizada dentro do campo da psicologia social, pelo seu método materialista histórico dialético. Atualmente, ela vem crescendo bastante dentro da psicologia clínica. No modelo pedagógico desenvolvido por Vygotsky, o professor tem o papel de promover avanços dos alunos, criando o que ele chama de zona do desenvolvimento proximal. Neste caso, o aluno não é apenas um sujeito da aprendizagem, mas aquele que aprende com o outro aquilo que o seu grupo social produz. Essa proposta valoriza as atividades em grupo, a linguagem e o relacionamento interpessoal, partindo do pressuposto de que o desenvolvimento histórico acontece do social para o individual. O ensino com a proposta socio-interacionista começou a ser aplicado na década de 1970. Na época, foi iniciado um movimento com um ponto de vista diferente do que já existia nas escolas tradicionais, no qual o aluno era o ponto central do processo de aprendizagem. Sendo assim, o socio-interacionismo de Vygotsky, que aborda a teoria do desenvolvimento e da aprendizagem, começou a ser adotado pelas instituições. A escola deve oferecer uma experiência de aprendizagem que estimule a colaboração e a troca de pontos de vista, sempre com o intuito de um ensinar o outro, além de ter atenção à zona de desenvolvimento proximal, propondo atividades coerentes com os níveis de desenvolvimento real e potencial dos alunos que a realizarão. Na sala de aula, será possível perceber o socio-interacionismo pela postura do professor, que deve ser um mediador ativo no processo de ensino-aprendizagem, e não apenas um detentor do conhecimento. Também é possível notá-lo pelo aluno que tem a oportunidade de trocar experiências, mostrar as suas histórias e é motivado a participar de forma ativa da busca pelo conhecimento. O professor é a pessoa que conduz a criança ao aprendizado, além de incentivar a curiosidade e a vontade de aprender de seus alunos. Os estudantes adquirem conhecimento ao identificar, brincar, fazer analogias, negociar, codificar e decodificar símbolos e significados. Muitas descobertas que acontecem no ambiente social valorizam a construção do aprendizado e da própria sabedoria.